O Jornal Centro-Sul recebe o doutor em Ciências Sociais, Rodorval Ramalho, com quem a gente conversa a partir de agora. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um tema do momento, um tema que interessa a todos aqueles que se preocupam com a República Federativa do Brasil. Bom, doutor Rodorval, muitas imagens, novas imagens foram divulgadas nestes últimos dias. Parece que a situação agora se complica. É o fim do governo Lula 3, doutor Rodorval? Isso não é uma profecia nem um dogma. É um cenário muito possível, é um cenário verossímil. Porque vejamos a trajetória mais recente do atual presidente. Ele saiu da prisão após um amplo acordo das elites políticas e judiciárias, porque era o único que poderia derrotar o presidente Bolsonaro. Ele saiu da prisão e montou um amplo arco de alianças, que eles chamaram de Grande Bloco Democrático, de Frente Democrática, e incluiu aí pessoas que não tinham, ou projetos que não tinham afinidade alguma. A única afinidade do projeto era derrotar o presidente Bolsonaro. Bem, passadas as eleições, decretada a vitória do candidato Lula, ele surpreendeu aos próprios aliados quando começou a emitir algumas opiniões, indicar algumas pessoas para determinados cargos, aquela ampla negociação para a formação dos ministérios. Ele conseguiu, naquela política fisiológica de sempre, de composição de pessoas que não têm perfil, apenas prometem apoio político no Congresso, ele conseguiu fazer algum tipo de aliança, acomodar alguns interesses, mas sequer conseguiu montar uma base consistente no Congresso. É tanto que nesses primeiros 100 dias, nós vimos uma espécie de paralisia do governo. O governo não consegue aprovar nada, não consegue encaminhar nada, cada vez mais perdendo aliados. Mas o interesse, em 8 de janeiro, ali na primeira semana do governo, já era uma disposição, e agora nós estamos vendo com essas imagens indícios fortíssimos de que o próprio governo organizou aquela arapuca para meia dúzia de pessoas irresponsáveis, vândalos que estavam por ali, pessoas sem perspectiva política alguma, nenhuma liderança conservadora, nenhuma liderança liberal, nenhuma liderança de direita estava apoiando aquele tipo de movimento, estava presente. Essa arapuca foi formada, tudo indica, pelo próprio governo. As imagens são categóricas e a cada dia aparece uma novidade. A intenção do PT, como é da sua própria natureza, quando fez o tal bloco democrático, não era governar com ninguém, era governar sozinho. Em 8 de janeiro, a intenção dele não era se submeter a uma oposição democrática, era dizimar a oposição. Então, imaginava ele que, fazendo aquela encenação e montando aquela arapuca, ele conseguiria, de uma vez por toda, deslegitimar a oposição e acabar com qualquer tipo de reação. Acontece que o tempo foi passando e as surpresas foram emergindo. Já havia, como o senador Marcos Duval, quem tivesse levantado algumas questões sobre aquele evento. Ele tinha informações, porque ele é de uma comissão no Senado que tem acesso a informações de inteligência, e ele já havia chamado a atenção de que aquela história não estava sendo bem contada, pelo que saía na grande mídia. Dias atrás, finalmente, as imagens, algumas imagens suficientemente escandalosas foram publicadas, e isso diminui significativamente a margem de manobra do PT e do governo no próprio Congresso. Eu diria que o cenário imediato vai ser impeachment, o começo de um processo de impeachment, e para que esse processo seja revertido no plenário da Câmara de Deputados, o governo vai ter que fazer uma negociação que vai lhe sobrar muito pouco. Um cenário que eu imagino que possa existir é exatamente esse: ou impeachment, ou um governo completamente desfigurado e nas cordas para os segmentos hegemônicos na Câmara de Deputados. De uma maneira ou de outra,
nós não teremos um governo tipicamente petista, ao que tudo indica. Doutor Rodorval, diante desses fatos que estão acontecendo, existe a possibilidade de a sociedade brasileira voltar a realizar grandes mobilizações, como aconteceu, por exemplo, na época em que foi impeachada a ex-presidente Dilma Rousseff? Acredito nessa hipótese. Acredito porque grupos significativos continuam mobilizados, comentando em redes sociais, continuam conversando com os seus vizinhos, com seus amigos, nos bares, nas escolas, nas universidades, na própria mídia alternativa, e eu acredito que isso é possível. É claro que, para isso, os protagonistas, sobretudo os parlamentares, têm que dialogar muito com essas lideranças dos movimentos sociais. Uma iniciativa que eu acredito que vai existir. Isso a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque o clima, embora seja muito grave, como se trata do PT, e o PT tem fortes alianças não somente no establishment político, mas também no establishment judiciário, então nós temos que esperar um pouco mais. Mas o clima no governo, a partir de agora, é de aprofundamento do imobilismo e pauta absolutamente prioritária, é evitar a abertura do processo de impeachment. Isso paralisa qualquer governo. Consequentemente, paralisa também o país. É muito ruim, mas pior é nós ficarmos parados, observando apenas uma iniciativa como essa do governo, absolutamente inédita. Um governo como esse não tem mais legitimidade. Se for de fato provado e se esses indícios forem aprofundados em investigação e for provado que o governo organizou tudo aquilo, não há como manter esse governante. Nós estamos observando desde o primeiro dia de governo que o presidente Lula só faz perder aliados. Dia sim, dia também, nas redes sociais, algum famoso diz que se arrependeu de votar em Lula. Ele perde aliados no Congresso, ele perde aliados até na imprensa adesista, na imprensa sempre financiada pelo governo. Aliás, eu vi um número esses dias que me deixou estupefato, mas não surpreso, é que o governo Lula, nos 100 primeiros dias, gastou 13 vezes mais do que o governo Bolsonaro nos seus 100 primeiros dias. Isso é típico dos governos do PT. Mas ainda assim, você já observa em vários canais da velha imprensa algumas críticas e tentativas de afastamento desses próprios jornalistas, das próprias empresas. Do ponto de vista internacional, isso também acontece demais. Há um mito de que Lula seria um grande estadista, um grande estrategista político. Isso até agora não tem se demonstrado, não tem se confirmado. Ele tem proferido em algumas entrevistas opiniões desastrosas, criou inúmeros problemas diplomáticos com a sua adesão escancarada aos regimes totalitários da China e da Rússia, e isso afasta aliados internacionais. A Europa, por exemplo, a zona do euro, está com dificuldade de fechar um processo de negociação acerca da inserção do Brasil na OCDE, justamente por conta disso. Vinha bem encaminhado o processo de negociação, mas com isso a Europa colocou um freio, porque a Europa inteira é contra a invasão da Ucrânia. Dos Estados Unidos, da mesma maneira. Em Portugal, centenas de pessoas foram para a porta da embaixada brasileira, ucranianos, brasileiros e portugueses, para protestar contra a passagem dele em Portugal, que tem sido um desastre. Ele até fazer de conta que não entende o português falado em Portugal, ele tem feito, porque as perguntas são embaraçosas e ele não sabe, não tem conseguido sair delas. Eu acredito que esse processo de isolamento, não somente interno, como também externo, pode dificultar a situação e ajudar o processo de afastamento dele.